Quero falar sobre números, tenho muitas perguntas sobre isso. É um assunto com o qual eu diria não tenho nenhuma familiaridade. Eu cresci na igreja. Isso não é algo com o qual eu tenha qualquer familiaridade, e para ser honesto com você, eu sou cético, então estou curioso. Mal posso esperar para analisar essas coisas. Quero me aprofundar nisso e entender. Sempre ouço falar de numerologia e penso que é algo como uma prática de seita ou algo do tipo. Para começar do básico, o que se faz com os números? Você os observa para prever passado ou futuro. Como isso influencia o presente? Como isso aponta para Jesus? Tipo, todas essas coisas. Acho que isso pode ser demoníaco, né? O inimigo está sempre pervertendo e distorcendo tudo. Então, todas essas questões acabam surgindo para alguém que pensa, o que é isso afinal? Bem, sim, olha, eu aprecio tudo isso, cada parte. E quero te dizer o seguinte, se não aponta para Jesus, é demoníaco, porque não há poder nos números. Eu preciso te dizer isso. Irmão, você pode viver na rua Mockingbird, 1313, e ser um fanático por Jesus. O poder está na palavra de Deus, não nos números. Às vezes, uma das grandes vozes do Senhor, bíblicas e em todo o reino, mostra como as coisas são pesadas, numeradas e medidas, todas glorificando o Senhor. Elas mostram o momento e lugar certos para o milagre acontecer. Não sou numerólogo, nem lido com feitiçaria. Assim como eu lutando contra o tráfico de pessoas, quando me envolvi nisso, quando me converti, abri uma Bíblia. Eu não sabia como ler. Então perguntei para alguém, por onde eu começo? E ele disse, você precisa começar pelo livro de João. E eu fiquei tipo, ok. E ele falou, leia as palavras em vermelho. E eu, ok, vou ler as letras vermelhas no livro de João. Comecei a ler e tudo mais. Cheguei na parte da rede com 153 peixes e fiquei pensando, por que 153? Notei isso porque querem que você saiba o número. E eu fiquei pensando, o que é isso? E de repente, simplesmente me ocorreu. Aposto que esse é o número de pessoas que Jesus trouxe para o reino na Bíblia, então conferi em Mateus, Marcos, Lucas e João. E são 153 pessoas terminando com o ladrão na cruz, que Jesus trouxe para o reino. Uau! E eu pensei, isso aqui está cheio de números. Na verdade, quem junta os pontos consegue ligá-los. E isso traz uma revelação incrível. Cheguei em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, e contei. O amor é bondoso, é isso, aquilo. Passei por 16 dessas. Percebi que sempre que o número 16 aparece na Bíblia, está relacionado ao amor de Deus. São atributos do amor de Deus. Fiquei impressionado e comecei a encontrar esses 16 em toda a palavra de Deus. Depois percebi isso na história. Lincoln foi o 16º presidente. Ele é o presidente que deu a sua vida. E ninguém tem maior amor do que este, certo? Que alguém dê a sua vida? E comecei a ver isso na história. Comecei a ver isso em tudo ao meu redor. Eu pensei, você sabe por que isso está na história? Você sabe por que está em todas as coisas que foram feitas? E você sabe por que está na Bíblia? Porque o autor é o mesmo. Então o herói é sempre Jesus. Não é o seu conhecimento que te faz poderoso. Isso é ridículo. Isso é feitiçaria. E eu não quero nada a ver com isso. Mas a Bíblia diz claramente que tudo no reino é contado, é pesado, é medido. E até mesmo o número do incontável é um número. Isso é uma categoria. Isso é uma categoria profética que tem um entendimento bíblico tremendo. Só para provar que não acredito no poder dos números, meu aniversário é 12/6. Como você acha que seria ser um cara ligado a números nascido em 6 de dezembro de 1966? Ah, fala sério, cara, Jesus. Eu sabia que vocês iam gostar. Bem, então não há poder nos números. E é verdade. É verdade que as pessoas já fizeram coisas terríveis com números. Quero dizer, coisas terríveis e blasfemaram contra Deus com isso. Mas também é verdade que fizeram isso com sexo. E nós não dizemos, bem, vamos ser celibatários pelo resto da vida. E também fizeram isso com dinheiro. E nós não dizemos, ok, vou viver uma vida de pobreza. Então somos meio hipócritas nisso simplesmente porque muitas vezes somos ignorantes sobre o quão importante isso é na palavra de Deus e o quanto é importante para Jesus que entendamos a linguagem pela qual ele fala por meio dos números. Então, pra mim, eu sempre vejo, por exemplo, recentemente teve um cavalheiro, acho que ele estava na África, que estava prevendo a data do retorno de Jesus, certo? Não sei se você viu isso. Eu vi. Foi tipo em setembro. Era para Jesus voltar, mas ele errou porque disseram que usava o calendário errado. Depois passou para outubro, que também já foi, e agora adiou para 2026. Vemos isso. Pessoas usando números e tirando conclusões. E, sabe, você disse algo sobre se você junta os pontos, consegue ligá-los. Bem, essas pessoas parecem que estão coletando alguma coisa e tentando conectar alguma coisa. Então, como você pode discernir, sabe, além do Espírito Santo, certo? Tipo, como as pessoas devem discernir se essa é uma informação boa ou ruim? Obviamente, eu sei que se vai contra as escrituras é tipo, ok, isso não está certo. Mas, sabe, eu só acho que isso pode ficar tão confuso. É o que vemos, especialmente nessa era da informação sendo constantemente despejada na internet. Então, qual é o seu conselho diante de tudo isso?
Nosso conselho, meu conselho é, de novo, não se trata dos números, se trata de Jesus. Agora veja, nós vamos ter informações. E o Senhor quer que tenhamos informações, Cliff Buell. Ele quer que a gente, quero dizer, você sabe, é a glória de Deus ocultar uma coisa, mas a honra dos reis é investigar o assunto. Então se eu puder falar com você, então eles estão chegando. Esse cara quer ser quem anuncia ao mundo que sabe o dia da volta de Jesus. Ele usa números e tudo mais, como se dissesse, quero bater naquele prego. Então se tudo o que você tem é um martelo, certo? É mais ou menos assim. Não. Não é para isso que serve. E não é assim que funciona. Como funciona é, saiba disso. É uma linguagem. Então deixa eu, se eu puder explicar a linguagem, tudo bem se eu te contar sobre isso, Cliff Buell? Existe simplesmente uma linguagem dos números. Então funciona assim. Os hebreus não têm numerais, certo? Eles usam, na verdade, as letras do alfabeto deles, de 22 letras, como numerais. O A deles é 1, o B 2, e assim por diante até 10. Depois segue para 20, 30, 40 e ao chegar a 100 vai até 400. E esses são os 22 que, aliás, 22 é o número bíblico para a luz. Então é como, sabe? É a revelação da luz. Você sabe, há 22 amêndoas no candelabro, há 22 capítulos no livro do Apocalipse, certo? É luz da revelação. E assim por diante. Abordo isso em um capítulo do meu livro. Então, quando a luz se acende, é 22 bem, consequentemente, a palavra de Deus, uma das línguas em que ela realmente foi escrita, é o hebraico, e eles não têm numerais. Então você e eu temos 1, 2, 3, e o número 1 tem um ângulo. O 2 tem 2 ângulos, o 3 tem 3, o 4 tem 4, o 5, assim, tem 5 ângulos. O 7, como hashtag, tem 7 ângulos. Então são apenas símbolos e você conta os ângulos e sabe qual é o número. Cara, os hebreus não mexem com isso. Os gregos também não mexem com isso. Eles usam o A, B, C, D e assim por diante. Então o que isso significa é que toda palavra na Bíblia também é um número. Cada palavra. É isso mesmo. Isso era fundamental para os escritores da Bíblia e fazia parte crucial de suas vidas. Apesar de não ser central no cristianismo ocidental, isso era muito importante. Os autores da palavra de Deus assumem que você sabe disso. Então, grande parte da revelação contida na palavra de Deus, muito disso se baseia no seu conhecimento sobre isso. E nós perdemos isso ao longo dos séculos como povo. Um bom exemplo, por exemplo, sempre que a Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém, ok, nós pensamos, ok, ele nasceu em Belém. Esse é um local geográfico, mas também é um número. O número é 490. Então, Belém significa casa do pão. E casa do pão, se você contar, se você usar as letras para contar, é o número 490, sim. Já ouvi antes toda a explicação sobre o 490, então agradeço por mencionar. Vou deixar você compartilhar para quem não ouviu. Para mim foi surpreendente, fiquei impressionado. Então eu consigo ver que há algo nisso. Sempre gostei disso. Tipo, então vai em frente, vai em frente. A Bíblia inteira, todas as escrituras são assim, irmão. E há 31.171 versículos na Bíblia King James. Beleza. Eu sou meio psicótico, cara. Conto tudo, mas continuo psicótico. Então, se a casa do pão ou Belém é o número 490, e se Jesus diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, pão, existe o pão do perdão. Esse é um grande tema profético em toda a palavra de Deus. Jesus nasceu na casa do pão, e o pão é o perdão. E então eles perguntaram, Jesus, quantas vezes devemos perdoar alguém? 70 vezes 7. Então são 490. Então ele supõe que você vai ligar todos esses pontos porque você entende. Mas nós estamos aqui pensando. Um calcanhar. Quero dizer, a gente não faz ideia. Enxergamos tudo por uma perspectiva ocidental, por isso precisamos voltar. Esse é um bom motivo para voltar às raízes hebraicas e entender quais são exatamente as palavras, pois Jesus afirma que cada J e tio devem ser cumpridos, mostrando que a escrita é profética. Ao perceber isso na palavra de Deus, você passa a notar ao seu redor. Você começa a perceber, olha, o número numérico, o número ou a gematria para o nome. Jesus é 888. É isso no grego. Cara, você está lá cuidando da sua vida. Você abastece o carro. Dá R$ 88,08. Você pensa, Jesus apareceu na bomba de gasolina. Acham besteira, mas a Bíblia diz, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Amém. É andar com Jesus. Não se trata de ser algum maluco vidente. Trata-se de realmente glorificar o Senhor em cada momento da sua vida e perceber coisas que você normalmente não perceberia. É isso. Então todo mundo está preocupado com o 6? Tudo o que você precisa saber é o 8. Amém. Que significa novos começos, certo? O cumprimento de novos começos. Outro nome para Jesus, claro, é Cristo. E a gematria, ou o valor numérico do nome Cristo, é 555. Quero desafiar vocês, homens, a fazerem isso. Se você entende que o valor numérico do nome Cristo é 555, acesse o BibleGateway.com. Vá para a versão King James, digite a palavra Christ e vai aparecer brrr.
A palavra Cristo está na Bíblia 555 vezes. E esse também é o número. Se você olhar em grego, é o número 555. E então você vai para a Bíblia e a palavra realmente aparece na Bíblia 555 vezes, o que é supergraça. Então, graça é o número 5. Então eu não preciso me preocupar com o 6, aquele cabeça dura. Eu tenho que encontrar o 5, e eu tenho que ir, e eu tenho que encontrar, e eu tenho que encontrar o 8. Esse é o verdadeiro valor profético de entender os números.